boa noite, minha gente. Salve, galera. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão do Periscope, direto do Pará, direto de Marabá. Boa noite, Pedrão. Boa noite, rapaziada. Boa noite, pessoal Demiro Dantas. Boa noite, galera. Vamos arrebentar hoje aqui. Vamos lá, vamos brocar nessa live aqui. Sejam bem-vindos. Que a gente possa ter uma noite maravilhosa. Eu estou chegando no hotel agora aqui em Marabá. Tive o privilégio de fazer um aulão incrível aqui na Faculdade Carajás, na cidade de Marabá, uma cidade com quase 300 mil habitantes, um pessoal maravilhoso, que povo carinhoso. Boa noite, Samir, boa noite, Oneika, Bruninha, a galera toda. Vamos fazer uma aula top, vamos lá? O que eu vou pedir a todos vocês? Quem puder, bota o dedinho aqui no contador, convida os seguidores. Vou fazer uma revisão maravilhosa para vocês aqui, uma horinha de tiro, porrada e bomba, dando várias dicas de assuntos chaves de prova, assuntos que eu acredito que vão cair agora na prova para delegado aqui do FUNCAB, aqui no Pará, e que podem cair em quaisquer outros concursos que vocês venham a realizar. Então vamos fazer uma aula fodasticamente maravilhosa, tá legal? Bom, eu vou rapidinho, Direito News, um beijo, Mark, um beijo, galera do Direito News, amo direito. Sempre bom receber vocês aqui. Então, enquanto vocês estão chamando aí os amigos, eu acabei de chegar, moçada, no hotel. Hoje eu saí do Rio de Janeiro, peguei um voo para Brasília. Fiz uma reunião no aeroporto de Brasília, fechei uma parceria maravilhosa, para o Portal F3. Depois peguei um voo, 2 horas de conexão, peguei um voo para cá, para Marabá. Estou aqui desde a parte da tarde no Pará. Dei a palestra agora, amanhã estarei em Tucuruí, pego a estrada de manhã para Tucuruí. E agora, como eu sou um filho de Deus, eu vou tomar uma escola, vou fazer essa revisão com vocês. Eu mereço, né, pessoal? Peguei 2 voos hoje, saí do Rio de Janeiro, fui lá pro Planalto Central, para Brasília, subi para cá pro Pará. Sou um filho de Deus, não sou? Não mereço uma cervejinha de leve para fazer bem relaxado essa revisão maravilhosa para vocês e brindar aqui, com a permissão de Papai do Céu, a aprovação de vocês, que eu tenho certeza que quem fica uma hora dessa, meia-noite assistindo aula, merece ser aprovado, merece. Você que está numa hora dessa aqui, acordado, com seu caderno na mão, estudando, você merece a sua aprovação. E Papai do Céu, pode acreditar, vai prover a bênção da tua aprovação pelo teu merecimento, meu irmão. Hoje, eu vou fazer 16 anos de formado, são 16 anos estudando todo dia, para poder dar para vocês as aulas que eu dou aqui, as aulas lá no Portal F3, de altíssima qualidade, não é isso? É fruto de muita dedicação. Conhecimento jurídico não cai com pingos de chuva do céu, não se compra numa pílula, num comprimido, numa farmácia. É fruto de muito estudo e muita dedicação. E pode acreditar você, se você seguir estudando todo dia, você vai conquistar a sua aprovação. Vamos começar? Vamos começar? Então, um brinde à sua aprovação. Galera que vai fazer a prova para delegado de polícia agora, Delta, aqui no Pará, um brinde para todos vocês. Habib, meu irmão, te amo, parceiro. Um brinde a todos nós, direto daqui do Pará, PB já no Pará, fico aqui até sábado. Vamos lá. Moçada, eu vou começar com vocês com o tema de direito civil, tá? Que eu acho que a banca do FUNCAB vai explorar na prova aqui domingo. Pegue seu caderninho, tome nota. Eu apostaria muito forte que é uma das questões que vai cair domingo aqui na prova de direito civil no Pará, tá? E pode cair em qualquer outra prova que você fizer. Vamos lá? Bom, é o tema da posse, que é um tema que a banca adora. A banca adora o tema da posse, tá? Direito civil, posse. Então, vamos começar? Vamos lá? Dica bem objetiva, bem rápida. Eu acho que a banca pode trabalhar, meu amigo Antônio Carlos, estava lá em Brasília hoje, quase a gente se encontra no aeroporto, hein? Vamos lá, todo mundo agora parando as mensagens. Mandar um beijo aí pro Valdir, que passou na segunda fase constitucional comigo. Um beijo pra galera do Amo Direito, meus irmãos amados, queridos do Amo Direito, maior comunidade do Instagram, do Periscope. E vamos lá. O primeiro tema é posse, e eu acho que eles vão trabalhar com a questão que já tem um tempo que não cai nas provas deles, que é sobre as benfeitorias. Benfeitorias feitas pelo possuidor que está possuindo coisa alheia. A gente tem 2 artigos chaves do Código Civil e tem uma pegadinha fora do Código Civil que relativiza um pouco esses 2 artigos. Tome nota, eu acho que vem uma questão aí domingo sobre benfeitorias feitas pelo possuidor que está possuindo coisa alheia. E ao possuir coisa alheia, faz benfeições na coisa. Quais direitos esse possuidor tem quando faz benfeitoria em coisa alheia? Bom, devagarzinho, moçada, bem devagarzinho, tá? A banca quer saber se você consegue distinguir a situação em que a gente tem um possuidor de boa-fé
e a situação em que a gente tem um possuidor de má fé. E o que a banca quer analisar é se você sabe se existe ou não direito de indenização pelas benfeitorias feitas e direito de retenção caso não se pague o valor que é de direito receber numa indenização quando devida. Em outras palavras, o que a banca vai te perguntar é se você sabe quando é que existe direito de indenização e direito de retenção para o possuidor que, possuindo coisa alheia, faz benfeitoria na coisa alheia. Ok? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. O critério nodal que você deve observar para resolver essa questão da maneira correta e marcar a letra certa na prova é se esse possuidor é um possuidor de boa fé ou se ele é um possuidor de má fé. O regramento jurídico, evidentemente, é distinto quando se trata de um possuidor de boa fé ou daquele que exerce a posse pautando a sua posse, a sua relação possessória com a coisa alheia de má fé. Ao possuidor de boa fé se assegura direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis. E se assegura a esse possuidor de boa fé a possibilidade de, caso não cause prejuízo à estrutura da coisa, levantar as benfeitorias voluptuárias feitas no bem. Repetindo, ao possuidor de boa fé, a regra geral do artigo 1219 do Código Civil, a regra geral do artigo 1219 do Código Civil, é no sentido de que a esse possuidor de boa fé se assegura o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis feitas na coisa alheia, estando ele de boa fé, caso tenha gasto para fazer benfeitorias necessárias para evitar a ruína da coisa, preservando a integridade do bem, ou benfeitorias úteis que melhoraram a coisa, tornando-a mais proveitosa para o uso a que se destina. Essas benfeitorias necessárias e úteis, feitas por possuidor de boa fé, ensejam direito à indenização. E, quanto às benfeitorias feitas para saciar sua volúpia, o seu deleite, o seu prazer durante o uso, o que ele pode é levantar as benfeitorias feitas, se for possível, sem causar ruína à coisa. No que tange à indenização, que é devida pelo proprietário a esse possuidor de boa fé, no que diz respeito às despesas com benfeitorias necessárias e úteis, caso o proprietário que se beneficiou das benfeitorias necessárias e úteis não pague, o possuidor de boa fé pode reter a coisa, e esse direito de retenção está acautelado na lei, e dita retenção não configurará esbulho possessório. Então preste bem atenção, porque pode cair domingo uma questão envolvendo possuidor de boa fé, possuindo coisa alheia e fazendo benfeitorias na coisa. Quais são os direitos do possuidor de boa fé na coisa alheia? Direitos de indenização pelas despesas suportadas fazendo benfeitorias necessárias e úteis, e direito de levantar as benfeitorias voluptuárias desde que para tal levantamento não gere prejuízo à integridade da coisa. Ok? Quanto à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, preste atenção, se o proprietário não indenizar, o possuidor de boa fé não é obrigado a devolver a coisa, podendo retê-la, e essa retenção não configurará esbulho possessório. É um direito de retenção acautelado no artigo 1219 do Código Civil. Quanto ao possuidor de má fé, reflete, para não errar na prova, usa o bom senso. Direito civil é uma matéria fácil, gente. Eu ensino direito civil há 15 anos. É uma matéria super tranquila. Só não é mais fácil que constitucional e tributário, mas é uma matéria fácil, confia. Se eu estou de má fé, possuindo coisa alheia, é evidente que eu não posso querer exercer retenção na coisa. A minha posse já é de má fé. Eu não posso, estando de má fé, querer reter coisa alheia. Então, percebam que jamais se dará ao possuidor de má fé direito de retenção sobre a coisa alheia. O único direito que se dá ao possuidor de má fé é o direito de exigir a indenização pelas benfeitorias necessárias, e somente pelas necessárias, não pelas úteis. O legislador ponderou e pensou o seguinte: ainda o Código determina que esse proprietário venha sim a indenizar o possuidor, ainda que esse possuidor esteja de má fé, no que tange as despesas que ele suportou para fazer a benfeitoria necessária. Mas o possuidor de má fé não tem direito
a indenização pelas demais benfeitorias, nem as úteis, nem as voluptuárias. E preste atenção, é aqui que está a pegadinha que derruba muita gente na prova, tá? Preste atenção, galera, sem mensagens para não travar, sem mensagens para não travar, segura a onda, segurando para não travar, que eu estou aqui com a conexão baixa, minha velocidade está baixa. O que é que derruba a rapaziada na prova? Todo mundo. O possuidor de má-fé só tem indenização da benfeitoria necessária, não tem indenização da benfeitoria útil. Não pode levantar a benfeitoria voluptuária, não pode, lhe é vedado o levantamento. É uma punição por estar de má-fé na coisa alheia. Ele não pode levantar a benfeitoria que ele fez para saciar a sua volúpia. Então, se ele fez a benfeitoria voluptuária para saciar o seu melhor prazer usando a coisa alheia, estando de má-fé na posse, ele não pode levantar. O possuidor de boa-fé pode levantar se não causar prejuízo à integridade da coisa. O possuidor de má-fé não tem direito de levantamento da benfeitoria voluptuária. A única coisa que o possuidor de má-fé tem é o direito de indenização pela benfeitoria necessária. Apenas isso. E, se não for indenizado, tem que ajuizar uma ação de cobrança. Não pode exercer a retenção. Então veja com muita calma. Ambos os possuidores, boa-fé e má-fé, têm direito à indenização por benfeitoria necessária. Não obstante, somente o possuidor de boa-fé tem direito à retenção. Óbvio, é só raciocinar para não errar na prova. Veja, tanto o possuidor de boa-fé como o possuidor de má-fé têm direito de serem indenizados por benfeitorias necessárias. Onde é que se derruba o candidato na prova? É no direito de retenção, caso a indenização não seja paga. O possuidor de boa-fé que não foi indenizado tem direito de retenção. Já o possuidor de má-fé, esse obviamente não pode ter direito de retenção. E aí qual é a atenção que você tem que ter? Se o possuidor de boa-fé e o possuidor de má-fé em coisa alheia fizeram benfeitoria e não foram indenizados porque ambos têm direito à indenização da benfeitoria necessária. Caso retenham a coisa, o possuidor de má-fé estará exercendo a postura que configura esbulho. O possuidor de boa-fé não pratica a postura que configura esbulho. Então, só vai haver esbulho se for retenção exercida pelo possuidor de má-fé. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção, não configura esbulho. Tudo bem? Então vamos recapitular. Possuidor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitoria necessária e benfeitoria útil. Possuidor de boa-fé tem indenização por necessária e útil. Possuidor de má-fé só tem indenização por benfeitoria necessária. Possuidor de boa-fé pode levantar a benfeitoria voluptuária. Possuidor de má-fé não pode levantar a benfeitoria voluptuária. Possuidor de boa-fé só pode levantar a benfeitoria voluptuária se não causar prejuízo à integridade da coisa. Possuidor de boa-fé, se não receber a indenização que é devida pela benfeitoria necessária ou útil, tem direito à indenização. Se não receber a indenização, tem direito de retenção. E reter a coisa não configura esbulho. Possuidor de má-fé só tem direito de indenização pela benfeitoria necessária, não pela útil. Se não receber a indenização, não pode reter a coisa. Se reter, configura esbulho possessório. Tudo bem? Agora, para fechar esse ponto, eu saí de civil e dar um tapa empresarial para vocês. Preste atenção, meu irmão. Tem uma pegadinha ninja, que é pra galera, brother, que é pra galera, ó, que se demora e escorrega. Grande Habib, te amo, irmão. Você é campeão. Gabriel Habib, professor de direito penal, meu parceiro, irmão querido. Fomos sócios durante quase 10 anos. Né? É um grande amigo que a vida me proporcionou, defensor público da União. Tá aí na live, é um dos grandes irmãos que eu tenho. Né? Meus grandes parceiros aí do mercado, da vida acadêmica, um irmão querido. Te amo, Habib. Você mora em meu coração eternamente. Seu livro de leis penais especiais, a edição, essa última edição ficou pica das galáxias, meu irmão. Tu é ninja, ninja, ninja. Beleza? Tamo junto sempre, tá? Vamos lá. Então, olha bem. Vem comigo agora. Qual é a pegadinha ninja? Qual é a pegadinha ninja? Moçada, se cair na prova locatário em locação imobiliária, o locatário é um possuidor de boa-fé. Ele tem a posse locatícia concedida voluntariamente pelo locador na celebração do contrato de desmembramento possessório. Se concede ao locatário a posse direta e o locador, que é proprietário, fica com a posse indireta, porquanto perdura o período da locação, correto? Então reflete, o locatário é um possuidor de boa-fé. Todavia, a gente tem que cuidado porque a regra para possuidor de boa-fé do 1219 do Código Civil é uma regra geral, Código Civil. Só que na lei que rege as locações imobiliárias urbanas, a gente tem uma regra especial. A gente tem uma regra especial para locador e locatário.
Então, vocês têm que ter muito cuidado, meus amigos. Por quê? Porque o locatário, que é um possuidor de boa-fé, não é regido exclusivamente pelo 1219 do Código Civil. Existe uma regrinha própria que é do artigo, anote aí, quem tiver com caneta e papel aí, anote. Essa questão derruba muita gente em prova. É a regrinha do artigo 35 da Lei de Locações Imobiliárias. Eu vou explicar a regra. É o artigo 35 da Lei 8245 de 91. Lei 8.245 de 91, artigo 35. Artigo 35 da Lei de Locações. Artigo 35 da Lei 8245 de 91. Moçada, lá, qual é a primeira regra? É que o locador tem o poder de vedar o direito de indenização ao locatário, seja na benfeitoria útil ou na necessária, e vedar o direito de retenção, né? Estarei no Aldemiro Dantas segunda e terça aí em Manaus, tá? Nessa próxima semana. Então, o artigo 35, na primeira parte, ele diz, salvo disposição contratual em contrário, e aí vem a regra. Mas a regra é salvo disposição contratual em contrário. Então, o artigo 35, ele consagra o direito do locador de, no contrato, de forma expressa, excluir em desfavor do locatário o direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis e o direito de retenção. Então você tem que ter cuidado, por quê? Porque o STJ entende que é lícita a cláusula contratual desde que expressa, que retire do locatário, que é um possuidor de boa-fé, o direito de indenização nas benfeitorias necessárias e úteis, que a priori é um direito que 1219 do Código Civil consagra, e o direito de retenção. Anote aí, por favor, que isso cai muito em prova. A súmula 335 do STJ. Anota aí, súmula 335 do STJ. Essa súmula valida, dá validade às cláusulas contratuais em contratos de locação que renunciam, por via das quais o locatário renuncia o direito à indenização por benfeitoria necessária ou útil e o direito de retenção. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a regra geral para possuidor de boa-fé em coisa alheia? Direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e se não for indenizado, direito de retenção, sem que a retenção configure esbulho possessório. Estamos juntos? Todavia, tem que tomar cuidado com que perfil de possuidor na prova: locatário, que é possuidor de boa-fé, possuindo o imóvel do locador numa posse de boa-fé legitimamente concedida em razão do desmembramento obrigacional possessório oriundo da pactuação da locação. Esse caso específico, locação imobiliária, tem a regrinha especial do artigo 35 da Lei 8.245 de 91, que diz que o locador pode excluir em desfavor do locatário o direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias e úteis. Regra essa validada na jurisprudência do STJ, vide verbete sumular 335. Estamos juntos, meus amados? Posso confiar? Que maravilha. Bom, deixa eu dar um tapa agora para vocês em direito empresarial, tá? Pessoal que vai fazer a prova agora para delegado aqui no Pará, eu estou apostando que a banca vai vir com a questão de falência, Lei 11.101, recuperação judicial, extrajudicial, falência. Eu acho que eles vêm com a questão envolvendo a falência. E um dos temas sempre bons de serem trabalhados, e a banca da FUNCAB sempre explora esse tema quando cai empresarial nos certames que eles elaboram, é a dos pagamentos dos credores, né, na falência. Né? Lembremos, imagine que uma sociedade empresária veio a falir, teve sua falência decretada, né? Arrolaram-se os bens ali da massa falida, nomeou-se um administrador para administrar as relações jurídicas que envolvem, né, a velha sociedade falida, os bens da massa e os credores da velha sociedade falida, e você desencadeia uma nova etapa, um procedimento que se inaugura após a decretação da falência. Né? Então visualize numa linha do tempo tudo o que aconteceu até o dia que a sociedade faliu e o que vem a acontecer depois de decretada a falência. Para uma sociedade falir, ela certamente estava devendo a seus credores e gerou um volume de dívidas, ensejando na praça um volume de créditos numa quantia superior ao seu ativo patrimonial. Para que uma sociedade viesse a falir, certamente, ela, ao falir, está numa situação patrimonial em que provavelmente o seu ativo patrimonial é inferior ao seu passivo. Ela tem mais dívidas e menos bens.
o valor das dívidas geradas e dos créditos gerados para terceiros supera o acervo de bens que aquela sociedade possui. Essa é a regra num quadro fático de uma falência sendo decretada de uma sociedade empresária. Avalie que se a sociedade limitada ABC teve sua falência decretada, provavelmente ela está devendo a vários perfis diferentes de credores. Vamos analisar, gente, o direito num contexto de realidade. A banca da Funcab, que vocês vão enfrentar domingo aqui no Pará, é uma banca muito boa. As questões delas são muito bem contextualizadas. É uma das poucas bancas que a gente tira o chapéu e diz faz questões que refletem a aplicação do direito na prática. Dá um banho na CESP, na Carlos Chagas, na SES Gran Rio, na própria FGV. É uma banca muito técnica e muito fiel à realidade. E aí, vejam, meus amados, Rebeca foi minha aluna, né? Tive o prazer de treinar a Rebeca, foi minha monitora, né? Uma menina que eu ajudei muito, tenho muito orgulho dela, muito carinho, né? De ser um padrinho na carreira dela. A Rebeca foi minha aluna, foi minha monitora, transcrevia minhas aulas e hoje é uma grande professora de direito empresarial, né? Uma das meninas que eu tenho o maior orgulho de ter ajudado, influenciado positivamente essa carreira de sucesso dessa menina de muito talento, a professora Rebeca, que está em um furacão do direito empresarial. Mas vamos lá, volta comigo. Então, a gente vinha com a sociedade limitada, caminhando para uma falência cheia de dívidas. Certamente estava devendo aos seus empregados um passivo trabalhista. Certamente estava devendo ao fisco um passivo fiscal. Possivelmente estava devendo a bancos em instituições financeiras nas quais provavelmente tentou pegar empréstimos antes da falência, passivo para credores bancários, banqueiros, né? E alguns credores possivelmente quirografaram sem qualquer perfil de garantia. E vindo à falência, essa sociedade, ao falir, vai permitir que se instaure um procedimento em que se administra o acervo de bens, a massa falida e as relações jurídicas envoltas, até que eu possa liquidar esses bens da massa, devolver, pagar as importâncias passíveis de restituição e, liquidando esses bens da massa, começar a pagar os credores. Todavia, prestem atenção para a questão que pode cair. No transcorrer do processo falimentar, eu vou estar lá no Sagres com o pessoal sexta e sábado em Belém. Ainda tem as últimas vagas no site do Portal F3 à venda, tá? As inscrições estão abertas no site do Portal F3. Vamos lá. No transcorrer do processo falimentar surgem dívidas, meus amigos. Imaginem vocês que no processo falimentar, ali na massa falida, eu tenha um carro que era da velha sociedade que faliu. Eu tenha um imóvel. Eu tenha dinheiro na aplicação financeira que está rentabilizando. Gente, falência nem sempre, né? Aliás, o comum é que ela não dure pouco tempo. Imagine que eu viro um ano. Esse carro que está ali na massa falida, ele gera fato gerador de... Não é que ele gera. Ocorre fato gerador de PVA. Surge dívida de PVA no começo do ano. Aquele imóvel surge dívida de PTU. Aquele rendimento que está aplicado monetizando surge dívida de imposto de renda na massa falida. O administrador da massa tem que ter um prolabore. Ele não vai ficar trabalhando de graça para administrar a massa, né? Então, veja que eu tenho que pagar o prolabore do administrador da massa, o velho síndico, na ED do Decreto-Lei 7661, a velha lei de falência, né? Então, eu tenho despesas trabalhistas. Eu tenho despesas fiscais no curso da falência até o seu encerramento. Percebam, meus amados, que quando a sociedade veio a falir, já existiam dívidas, já haviam créditos. E após a falência surgem novas dívidas. Imagine que uma pessoa queira chegar lá na massa falida e adquirir um imóvel. Mas o imóvel precisa passar por reparos, por consertos, um conserto na parte elétrica, hidráulica. E aí ele vira para o administrador da massa e para o juiz da falência e diz: eu até compro. Eu pago e compro esse imóvel para transformar o bem imóvel que está ali na massa em renda para pagar os credores. Mas eu quero que primeiro vocês contratem um prestador de serviço para fazer uma reparação na parte elétrica. O juiz autorizando, o administrador vai ter a missão de contratar o eletricista e vai ter que pagar. E aí surge uma despesa para um credor que não tem garantia nenhuma, quirografário. Então eu quero que vocês entendam que durante a falência, quanto mais tempo a falência dura, mais dívidas surgem, mais créditos são gerados. E aí, o que é que eu quero que vocês percebam? Se eu vou gerando mais dívidas durante a falência e eu vou ter que pagar isso, quem gera credor antes da falência vai ter um prejuízo mais agravado ainda. Imagine a equação. Antes da falência, a sociedade tinha 100x de ativo patrimonial e 300x de dívida, de passivo patrimonial. Tinha um acervo de bens de 100x, 100 milhões, 100 mil, para pagar um passivo de 300x. Ora, quanto mais a falência dura, eu só tinha 100x para pagar 300. Quanto mais a falência dura e mais dívidas vão surgindo, aqueles 100x vão diminuir, porque eu vou gerar mais dívidas. E aqueles credores da sociedade falida vão ficar mais ainda no prejuízo. É mais gente que vai ficar sem receber.
Então, vamos lá. A primeira questão que a banca pode perguntar na prova é: qual é a ordem de pagamento? E essa questão que eu acho que vem domingo, vocês podem botar fé no que eu estou falando. Essa questão virá na prova de domingo. Tome posse da graça, tome posse do que eu estou dizendo. Essa questão vai vir na prova de domingo aqui no Pará. E aí preste atenção. Todos os créditos, independentemente da natureza, oriundos de débitos gerados no curso da falência, hão de ser pagos preferencialmente àqueles créditos advindos de débitos ensejados antes da quebra. Ou seja, a sociedade quebrou com 300x de créditos gerados e só tinha 100x de ativo patrimonial. Tinha 100 mil na conta e 300 mil de dívida. Só tem 100 mil para pagar 300 mil. A corda vai enforcar mais ainda para essa galera, porque todas as dívidas que surgirem no curso da falência têm que ser pagas primeiro do que o início do pagamento dos credores que geram credores antes da quebra. É dizer, para vocês ficarem espertos, se quebrou, provavelmente no momento da quebra existia um passivo maior do que o ativo. No meu exemplo que eu estou dando aqui, 100x de ativo patrimonial, 300x de passivo. Eu já estou numa equação escrota, porque eu estou com 100 mil na conta para pagar 300 mil. Esses credores de 300 mil já sabem que uma galera deles não vai receber. Porque só tem 100 mil, a sociedade faliu com 100 mil de patrimônio ativo e com 300 mil no passivo. É óbvio que para esses credores que já eram credores antes da quebra, eu tenho que abrir uma ordem preferencial. Aí a gente abre aquele concurso de credores, em que alguns vão ter preferência e outros vão ser preteridos, ok? Então, observe, eu tenho a chamada ordem concursal para analisar quem recebe primeiro e quem recebe por último e quem não recebe, possivelmente, né? Provavelmente, né? Antes da quebra. Na medida em que eu vou gerando dívidas após a quebra, vai ter mais gente aqui sem receber. Por quê? Preste atenção. Todos os credores que são credores em relação a dívidas surgidas no processo falimentar recebem preferencialmente, recebem primeiro do que os credores que estão lá na ordem concursal anterior à quebra. Noutras palavras, os fatos que geram dívidas no curso da falência vão gerar dívidas que serão pagas preferencialmente a todas as dívidas que foram geradas antes da falência. É por isso que se diz que os créditos gerados no curso da falência ficam acima, ficam preferenciais, ficam extra em relação ao concurso de credores dos credores anteriores à quebra. Por isso se chamam de créditos extraconcursais. Então, todo mundo comigo com muita atenção. Os créditos extraconcursais se pagam preferencialmente aos chamados créditos concursais. Então, preste atenção. A gente tem que ter uma visão clara para a prova. Primeiro, os créditos extraconcursais. Depois, os créditos concursais. Pagas, evidentemente, as importâncias passivas de restituição, liquidado todo o montante que tem que ser liquidado antes do pagamento dos créditos extra e os concursais, chegando-se a eles, primeiro os extraconcursais, lá do artigo 84 da Lei 11.101, e depois os créditos concursais, lá dos 8 incisos do 83. Então, moçada, preste atenção, porque vai cair do jeitinho que eu estou falando aqui, confia. Primeiro, eu vou pagar os créditos extraconcursais, todos eles, independente da natureza, todos eles vão ser pagos primeiro que os créditos concursais. Primeiro eu pago os créditos do artigo 84 e depois eu pago os créditos do artigo 83 da Lei de Recuperação e Falência, da Lei 11.101. Essa é a regra. É óbvio que existem diversos pormenores que não dá tempo numa revisão aqui de a gente ficar, senão vira uma aula só disso. E aqui o que eu tenho que fazer numa revisão a 5 dias da prova é trabalhar com você um raciocínio em cima da regra legal, que no provão objetivo é do jeito que vem, meu irmão. Né? Senão a gente não sai nunca do tema. Eu tenho aqui 10 temas para conversar com vocês. Falei de posse, benfeitoria por locatário da locação, e agora eu estou em crédito concursal, correto? Em crédito na falência, ordem de pagamento dos créditos na falência. E aí, vem comigo que tem pegadinha aqui, vamos lá, o tema da requer atenção. Os créditos extraconcursais, que são pagos primeiro que os concursais, todos e quaisquer créditos concursais, como regra, serão pagos primeiros que os concursais, e aí entra a grande maldade. Eu tenho créditos concursais trabalhistas, evidentemente.
E eu tenho créditos extraconcursais trabalhistas e não trabalhistas. Por exemplo, hoje o entendimento majoritário, amparado em entendimento consolidado no próprio TST, é que a administração, o prolabore de administração do administrador da massa equivale à verba trabalhista. Então, os créditos extraconcursais entre si, eles têm evidentemente ordem de preferência, lá do artigo 84 da Lei 11.101. Mas qualquer que seja o crédito extraconcursal, ele, em regra, é pago preferencialmente aos créditos concursais. E onde é que eu quero chegar? Eu posso ter na prova o confronto, e aí que você tem que estar ligado para a banca não te dar uma rasteira. O confronto entre um crédito extraconcursal não trabalhista, por exemplo, um crédito tributário extraconcursal, concorrendo, sendo confrontado pelo examinador com um crédito trabalhista concursal. Meu irmão, fique esperto, grande Nando, fique esperto com isso. Por quê? Porque se eu tiver um crédito não trabalhista, por exemplo, um crédito tributário extraconcursal, é um crédito oriundo de um débito gerado na falência. É um crédito emanado de um fato gerador ocorrido na falência. Ele é pago preferencialmente aos créditos concursais, inclusive os trabalhistas. É aquela velha pegadinha que é quando um crédito não trabalhista pode ser pago preferencialmente a um crédito trabalhista. E você tem que ficar muito esperto, por quê? Porque é aí que a banca sabe que ela derruba, porque o candidato já vem naquela história que não vai ser pago primeiro que o trabalhista. Por exemplo, quando é que você vai de peito aberto dizer que o crédito tributário vai ser pago primeiro que o trabalhista? Você não vai dizer isso, mas olha o confrontamento feito pela banca. Ela separa as famílias. A família dos créditos extraconcursais para um lado, a família dos créditos concursais para o outro. E ela confronta um crédito não trabalhista extraconcursal com crédito trabalhista concursal. E é aí que você tem que estar atento domingo. Porque se o crédito que está sendo confrontado é um crédito tributário extraconcursal, é óbvio que ele é pago primeiro que aquele crédito trabalhista concursal, daquele empregado que não recebeu salário, a empresa faliu e ele habilitou o contrato de trabalho e o crédito dele na falência. Mas ele tinha um crédito gerado por uma dívida anterior à quebra. Esse empregado que tinha um crédito referente a um salário, uma remuneração, uma verba de uma licença, de uma férias não pagas, antes da quebra, ele só vai começar a receber depois que eu pago as extraconcursais. E faço uma análise óbvia, meu irmão. Se você fosse ser contratado para prestar serviços à massa e alguém dissesse para você que você só ia receber depois de pagar os créditos concursais, você ia trabalhar para a massa? Obviamente que não, você não ia receber nunca. Então, primeiro se paga a família extraconcursal, depois se paga a família concursal. Na família concursal, presta atenção, na família dos créditos concursais, que é aquele concurso preferencial para pagar aos credores da sociedade que faliu, dívidas geradas antes da quebra, presta atenção, existem 8 posições. E aí você não pode errar, não pode dar mole domingo. Quais são as 8 posições? Em ordem sequenciada. Bom, quando eu aprendi dito empresarial, eu comecei a ensinar essa matéria há muitos anos atrás, não é? Quando veio a Lei 11.101 em 2005, já se vão em mais de 10 anos, eu já dava aula há 5 anos, eu botei na minha cabeça o seguinte, eu peguei os créditos concursais e dividi os créditos concursais agora, do artigo 83 agora, beleza? Do 83, tá legal? Artigo 83 agora. Eu dividi na minha mente, como estudante, um eterno estudante, que todo professor é um eterno estudante, eu dividi os créditos concursais em 3 grupos. Em 3 grupos, ok? Eu botei na minha mente o seguinte, primeiro, o trio maravilha. A galera que é chapa quente. Os 3 primeiros, que são os grão-mestres. Depois eu botei uma segunda galera, que é a galera que tem privilégio. Está abaixo dos 3 grão-mestres, mas tem privilégio. E na terceira levada eu botei quem não tem privilégio nenhum, que são os quirografários e subquirografários. Então olha que coisa bacana. Quem são os 3 reis magos que vêm na primeira leva? É a galera da linha de frente, do camarote VIP. O primeiro desses 3 reis magos é quem? Vamos lá? Na lista do 83, inciso 1. Os credores que têm créditos de relação de trabalho com a sociedade que faliu e de verbas que devem ser pagas em razão de acidente do trabalho. O credor trabalhista e o credor acidentário. Lembrando que, quanto a esse credor trabalhista, ele é privilegiado de ficar na primeira posição até a quantia de 150 salários mínimos.
Então, na primeira das 8 posições, e ao primeiro dos 3 reis magos, aparece o credor, que era credor da sociedade que faliu, num crédito oriundo de relação de trabalho. Ele era o empregado, por exemplo, da sociedade que faliu, que não tinha recebido o seu salário, né? Então, ele tem um crédito trabalhista ou um crédito que a sociedade tinha que pagar ele referente a uma, né, despesa que a sociedade teria que ressarci-lo em razão de um acidente do trabalho, na parte do acidente do trabalho que cabe ao empregador pagar. Então veja, né, todo aquele que era credor do crédito referente à relação de trabalho ou a acidente do trabalho, ele fica na primeira posição, mas o crédito trabalhista limitado até a quantia de 150 salários mínimos. E aí cuidado porque eu vou dizer agora. Cuidado na prova domingo. Se cai na prova um empregado que era credor da sociedade que quebrou e faliu, e quando a sociedade faliu, ela devia a ele 200 mil reais em verba trabalhista, excede 150 salários mínimos, ok? O excedente a 150 salários mínimos, ele não tem privilégio nenhum. O credor trabalhista, ele fica na primeira posição dentro de um limite de crédito. O privilégio a priorístico dele é limitado até 150. Aí cai na prova. A questão que cai é exatamente essa. E o que é que acontece com o empregado da velha sociedade que faliu no que tange a verba excedente a 150 salários mínimos, que comprovadamente é verba devida a ele em razão de relação de trabalho? Ele é quirografário. Pode marcar sem medo a letra que disser isso. Ele é quirografário. O credor trabalhista que tinha um crédito referente à relação de trabalho, salário, gorjeta, remuneração, acima de 150 salários mínimos, ele é quirografário. Tudo bem? Então ele vai lá para o artigo 84, inciso 6. No excedente à quantia de 150 salários mínimos, ele entra na quirografia geral. Bom, então quem é o primeiro? O primeiro dos 3 reis magos. Credor trabalhista até 150 salários mínimos e credor acidentário. Beleza? Quem é o segundo? O segundo é o credor com garantia real. O segundo é o credor que tem, para proteger seu crédito, uma garantia real fornecida pela velha sociedade empresária que faliu. Imagine que a sociedade empresária foi ao banco e pegou R$1 milhão emprestado, celebrando um contrato de mútuo com juros, mútuo frutífero, veneratício, e hipotecou imóveis em favor do banco como uma garantia real imobiliária, a hipoteca. O banco, nesse contexto, nesse exemplo ora formulado, é um credor, emprestou a quantia de, no meu exemplo, R$1 milhão, e a sociedade empresária mutuária que pegou empréstimo hipotecou imóveis, hipotecou coisas móveis, forneceu uma garantia real. Pignoratícia, anticrética, hipotecária, forneceu a garantia real. O banqueiro, nesse momento, que é credor da verba de R$1 milhão emprestada, que vai crescer, porque empréstimo a juros cresce todo mês, começa com R$1 milhão e vai crescendo mês a mês, é um credor com garantia real. Na segunda posição, o segundo dos 3 reis magos do primeiro escalão, tá? O segundo, ele é o credor com garantia real. O credor com garantia real, galera, sem perguntas, senão vocês vão me atrapalhar. O credor com garantia real, que fica abaixo do trabalhista até 150 salários mínimos e do acidentário, é o segundo, mas presta atenção para não errar na prova. Todo mundo comigo agora, que aqui é que está o pulo do lince. O credor com garantia real, ele só fica na segunda posição, na frente do terceiro, por exemplo, até o valor em que o crédito se equipara à garantia real. Até o valor do crédito coberto pela garantia real e não no excedente. Até o limite do gravame. Deixa eu te explicar. Imagine nesse exemplo que o banqueiro emprestou R$1 milhão, né, ao empresário que veio a falir meses depois. Só que o empresário, na hora de assinar o contrato de empréstimo com o banco, não tinha bens para oferecer em garantia na quantia de R$1 milhão. Tudo que ele tinha eram alguns imóveis para hipotecar para o banco, que na soma chegavam ao valor de 700 mil. O banqueiro emprestou quanto? 1 milhão. O banqueiro mutuante é credor de quanto? 1 milhão. O mutuário, sociedade empresária que viria a falir a posteriori, é devedora de quanto? 1 milhão. Mas qual foi o valor da hipoteca? 700 mil. O crédito é de 1 milhão, a garantia real é de 700. O crédito começou com 1 milhão, mas o empréstimo todo mês tem juros.
Imagine que quando a sociedade faliu, aquele empréstimo de 1 milhão já estava monetizando 1,5 milhão. O banco vai lá e na falência habilita seu crédito de 1,5 milhão. Tem 1,5 milhão a receber, mas a hipoteca é de 700 mil. E mais, imagine que o imóvel dado hipoteca se desvalorizou e está valendo 500 mil. O banqueiro que tem um crédito de 1,5 milhão habilitado na falência, por ser um credor com garantia real, ele recebe em segundo lugar, mas ele só recebe até 500 mil da hipoteca. Professor, mas ele tem um crédito de 1,5 milhão, eu sei, mas a posição privilegiada dele no segundo local da fila é só até o valor do gravame, meu irmão. É isso que você tem que ficar esperto para a prova, porque é aí que a banca te derruba. Ele habilitou um crédito legítimo de 1,5 milhão, mas ele tem uma hipoteca de 500 mil, que começou com 700, o imóvel desvalorizou. Na reavaliação do bem hipotecado, a hipoteca está quantificada em 500 mil. O banqueiro vai receber até 500 mil. Professor, e o 1 milhão excedente? Vai lá para o 84, inciso 6, meu irmão. Vira quirografário. Vira quirografário. Tudo bem? Vai para as alíneas do 84, inciso 6. Vira quirografário. Não tem para onde correr. Tá certo? Então vamos lá. Quem são os 3 reis magos que vêm na frente? Primeiro, o credor trabalhista até 150 salários mínimos e o credor de um crédito referente a uma verba devida por acidente do trabalho. E depois, o credor com garantia real até o limite do gravame. No excedente, quirografário, não tem privilégio nenhum. E o terceiro, o fisco, o credor tributário. Mas olha a maldade. O fisco, no que tange ao valor dos tributos que ele faz jus a receber, com juros e correção monetária, mas não nas multas. E é aí que nego toma porrada. Né? Perfeito. Primeiro trabalhista, segundo credor com garantia real, terceiro fisco, com os limites já colocados, ok? Credor trabalhista até 150 salários mínimos, credor com garantia real até o limite do gravame e o fisco sem as multas. Por quê? A visão do legislador foi a seguinte: o credor de multa tem que ficar abaixo do quirografário, ele é infraquirografário. Porque, não obstante a multa gere um direito de crédito, a finalidade da multa não é gerar arrecadação, é punir um ato ilícito. Então se entendeu, foi essa pelo menos a razão de pensar do legislador, que um credor de multa não pode receber primeiro que um credor que tem um crédito a receber que não é referente a uma multa. Seria desleal saber que não tem dinheiro para todo mundo e pagar primeiro a quem tem uma multa a receber. Porque quando se aplica uma multa, a finalidade da multa não é gerar dinheiro, é sancionar um ato ilícito. A arrecadação é uma consequência e não a finalidade da multa. Né? Então não seria honesto pagar primeiro a multa e não pagar aquele humilde prestador de serviço quirografário, vocês entendem? Uma escolinha de leve, né, irmão? Porra, peguei 2 voos hoje, saí do Rio para Brasília, Marabá, porra, dei minha palestra aqui 3 horas seguidas no gogó sem beber água, velho. Dando a palestra, punk, tô aqui no hotel quase que de virote. Ontem eu fiquei com meus filhos até 1h30 da manhã acordado, brincando com os moleques. Levantei 4h30 para ir para o Santos Dumont, às 6 horas no Santos Dumont. Então vamos lá? Todo mundo junto comigo. Então, o fisco é o terceiro, ok? Então, primeiro, trabalhista e acidentário, trabalhista até 150. Segundo, credor com garantia real até o limite do gravame. E terceiro, fisco nos tributos com juros e correção monetária. Cuidado na prova, os juros entram. A correção monetária entra, mas não entram as multas. Os credores de multas são são subquirografários. Depois que eu pago esses 3 reis magos, que no artigo 83 da Lei de Recuperação e Falência correspondem aos incisos 1, 2 e 3, eu vou pagar quem tem privilégio. E eu divido as outras 2 famílias, quem tem privilégio e quem não tem privilégio. Quem tem privilégio é credor privilegiado, quem não tem é credor quirografário. Então primeiro eu pago os credores privilegiados e depois eu pago os credores que não têm privilégio nenhum, que são os quirografários. Entendeu? E aí quem são os credores privilegiados? Eu divido em 2 famílias. Eu divido nas famílias do credor com privilégio especial, que evidentemente vem primeiro, e depois quem tem um privilégio geral. É como se fosse um super privilégio e um privilégio menorzinho, ainda que todos sejam privilegiados. Se você tiver a curiosidade de saber quem são os credores privilegiados, anote aí nos seus apontamentos, por favor. Você vai encontrar nos artigos 964 e 965 do Código Civil, nos incisos desses artigos, quem tem privilégio especial e quem tem privilégio geral. Os artigos 964 e 965 do Código Civil fazem a ponte entre o final do livro 1 com o livro 2 da parte especial do Código Civil. O Código Civil tem parte geral e parte especial. A parte especial tem 5 livros: obrigações, empresas, coisas, família e sucessões. A ponte entre o livro 1, né, das obrigações e o livro 2 do direito de empresa está nos artigos 964 e 965. O livro 1, direito das obrigações, ele vem do 233 ao 965,
E os dois últimos artigos, 964 e 965, elencam os credores com privilégios dados pela lei civil, correto? Que a lei 11.101 só vai repetir, quem disciplinou isso foi o Código Civil, ok? E o 966 já abre, com o conceito de empresa e empresário, né, o conceito de empresário já abre o livro do direito de empresa, que é o livro 2 da parte especial do Código Civil. Tudo bem? Escrito com a capitania do então professor, líder na época da parte do livro 2º, Silvio Marcondes, que foi o grande responsável em diálogos com o professor Torquato Quastro, o professor Agostinho Alvim, por redigir o livro do direito de empresa no código organizado pela equipe de juristas do professor Miguel Reale. Tudo bem, meus amados? Estamos juntos? Bingo! Para fechar com chave de ouro agora, tá? Então, primeiro eu pago o credor trabalhista até 150, o credor acidentário, o credor com garantia real até o limite do gravame, o fisco sem as multas, depois os credores com privilégio especial, depois os credores com privilégio geral, aí eu chego nos quirografários. Acredite, tem gente que fica abaixo dos quirografários. São os credores subquirografários. Eu tenho os credores de multas, que vão ficar na 7ª posição, vão ficar abaixo dos quirografários, correto, Carol? Tá? Um beijo para você e para o Yuri. E tenho, por último, abaixo dos credores de multa, os chamados credores subordinados. Então, os dois credores que ficam abaixo do quirografário, e a gente chama de credores subquirografários, são os credores de multa e os credores subordinados. E quem são esses últimos? Imaginem que eu, sócio do Portal F3, graças a Deus, o curso que mais cresce no Brasil, graças a vocês, que vem sempre aqui procurar a gente, estudar com a gente no Portal F3, 13 meses de vida e 30 mil alunos, graças a vocês e ao boca a boca que vocês fazem, divulgando o portal, tá? Imagine que eu, Pedro Barreto, dono do Portal F3, eu, Pedro Barreto, alieno computadores meus pessoais para o portal, e o portal não me paga. Moçada, se eu sou um sócio, sou administrador da empresa, eu sou um credor interno da empresa. Se essa empresa vier a falir, não é honesto que primeiro se pague a mim, que fui gestor, que fui diretor, que fui sócio, do que a vocês, que são credores externos. Então, o credor interno fica subordinado a que primeiro se paguem todos os credores de fora, para que, caso sobre, evidentemente que não vai sobrar, né? A lei cita ele por educação e elegância, até para evitar dúvida onde ele se posicionaria, mas não vai sobrar para ele. Se você conseguir pagar um subquirografário, tá estranho ter falido, não tinha por que falir. Mas, para a prova, o credor interno fica subordinado a somente receber caso os credores externos recebam primeiro. Então, essa é a ordem das 8 posições do artigo 83 da Lei 11.101. Vou passar a falar agora com vocês de direito administrativo, tudo bem? Vou sair do direito privado, comecei com civil, posse, benfeitorias, contratos, passei pelo direito empresarial, estou vindo agora para direito administrativo. Eu acho que a banca vai colocar um dos temas que está logo ali no início do programa, um dos primeiros pontos do programa, uma questão sobre descentralização e desconcentração. Está expresso no programa do edital, é um tema que a banca do FUNCAB sempre explora, descentralização e desconcentração. Tá? Fenômenos do direito administrativo, íncitos na esfera temática daquele grande assunto que é organização da administração pública. Organização da administração pública. Então, prestem atenção para que, se esse tema cair domingo, vocês não errarem. Organização da administração pública. Existem dois fenômenos diferentes entre si, apesar de nomenclaturas muito parecidas. Um deles se chama descentralização administrativa. O outro se chama desconcentração administrativa. Bom, a desconcentração administrativa. A desconcentração, para você que vai ficar concentrado. Vamos lá, Nath. A desconcentração administrativa é um fenômeno por via do qual se criam os órgãos públicos, promovendo-se a organização da chamada administração direta, centralizada. Olha o nome, olha como é antitético na nomenclatura. A desconcentração é um fenômeno de criação dos órgãos administrativos para promover a organização da administração centralizada no próprio ente federativo, que age diretamente, ele como pessoa, através dos seus órgãos. Na sua prova, você vai associar a expressão desconcentração administrativa ao fenômeno de organização estrutural
do próprio ente, da própria pessoa do ente federativo, União, Estado-membro, Distrito Federal ou município. A desconcentração administrativa é o fenômeno por via do qual o ente federativo, através de leis, vai criando seus órgãos para que, através da criação de seus órgãos, ele promova uma organização estrutural, distribuindo suas competências, distribuindo seus feixes de atribuições dentro dessas repartições, desses núcleos estruturados, desses departamentos chamados órgãos públicos, para que através desses órgãos, que não são pessoas, que não têm personalidade jurídica, que são compartimentos que dão corpo ao ente, possa então, ele sim, as secretarias, tá? Que são órgãos autônomos da administração direta dos estados, DF e municípios. Então vejam que quando a gente fala da desconcentração, a gente está falando do fenômeno por via do qual o ente federativo cria, através de lei, os seus órgãos, para que através desses órgãos, que não são pessoas, ele, o ente, através dos órgãos, que são seus tentáculos estruturais, são os compartimentos por via dos quais ele, o ente, atua, ele, ente, criando esses órgãos, distribua dentro desses órgãos suas competências administrativas, fazendo uma organização distributiva das competências, dos feixes de atribuições, como diria o imortal e saudoso eterno professor Eli Lopes de Meirelles, o grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o queridíssimo amigo, padrinho, querido, ídolo, professor José dos Santos Carvalho Filho, né? Então, na desconcentração eu tenho o fenômeno de criação dos órgãos, para que, criando esses órgãos, eu, ente federativo, atue diretamente, centralizando em mim mesmo e não transferindo para outra pessoa diferente de mim, centralizando em mim mesmo a executoriedade das minhas atividades administrativas. Daí se falar que eu, União, eu, Estado, eu, DF, eu, município, atuo, eu, de forma direta, através dos meus órgãos. Os órgãos de um ente federativo não são pessoas diferentes dele. Eu vou fazer uma analogia com vocês, né, citando meu grande amigo, querido irmão, fomos sócios durante 10 anos, o procurador do município do Rio de Janeiro e hoje o autor da melhor obra de direito administrativo para a galera que estudou para concursos públicos, que é o procurador de município, o professor Rafael Oliveira, né? O professor Rafael Carvalho Oliveira, que na sua obra de administrativo e nas suas aulas fabulosas, ele ensina no exemplo fantástico de uma didática irretocável, que é como se fossem meus braços, minha cabeça, né? Ele fala, olha, eu sou a pessoa, minhas mãos, meus braços, minhas pernas, são órgãos que eu tenho. Não são outras pessoas com outra personalidade diferente de mim, novos sujeitos titulares de direitos e deveres. A pessoa sou eu, que distribuo funções através de minhas mãos, através de minhas pernas. Então, minhas mãos têm uma função motora, minha cabeça tem outra, minha boca tem outra, minhas pernas têm outra. Então, os órgãos, eles não são pessoas, eles não são sujeitos de direitos, né? Ainda que a gente atribua excepcionalmente, em algumas situações bem excepcionais, a capacidade material e processual excepcional, mas a regra não é essa. A regra é que os órgãos não são pessoas, são departamentos, são compartimentos, são centros gravitacionais de competências por via das quais o ente federativo atua. Daí a gente diz que o ente federativo, ao atuar através de seus órgãos, depois eu falo disso, independente, autônomo, superior e subalterno, não é agora, senão vai atrapalhar a aula, tá? Então a hierarquia dos órgãos fica para depois, tá certo? Eu vou, durante essa semana, eu vou bater vários temas, fica ligado aqui para não errar, tá? Então vocês me quebram aqui, vocês me tiram do foco, ficar escrevendo é mesmo que você interromper um palestrante no meio de uma aula, é você no meio de uma aula, o professor está falando e você atravessar a fala dele na frente da plateia inteira, não faz isso, tá? Senão você me desconcentra e me tira totalmente do foco. Então, eu tenho na desconcentração para a prova de domingo esse fenômeno de organização da administração direta do próprio ente. Então você vai associar a expressão desconcentração a 3 ideias. A administração direta pelo próprio ente, a administração centralizada no próprio ente e criação de órgãos públicos. Ok? Descentralização é outra coisa. Olha o nome, descentralizar. Eu vou visualizar, eu vou criar ou repassar para alguém que já existe, vai depender do tipo de descentralização. Eu vou sair do meu centro existencial, a minha pessoa, e vou repassar a executoriedade de uma atividade minha para uma outra pessoa, um outro centro existencial diferente de mim. Descentralizar, tiro de mim e passo para alguém. Na descentralização administrativa, o ente federativo vai dialogar com a outra pessoa diferente dele, outro sujeito com personalidade jurídica distinta da dele. E aí existem 2 perfis de descentralização. O ente federativo pode fazer a descentralização
dentro do próprio primeiro setor, o ente federativo pode fazer a descentralização, repassando a executoriedade da sua atividade para pessoas que ele mesmo cria na administração pública, por via das quais ele indiretamente atua. É a descentralização autárquica, fundacional, em que o ente federativo, né, transfere a executoriedade da sua atividade para uma autarquia, para uma fundação que ele mesmo cria, né? É o que o professor Eli Lopes chamava de descentralização por outorga, que o Sr. José dos Santos Carvalho Filho chama de descentralização por delegação legal, não é por contrato, não tem licitação, né? Então o ente federativo faz uma lei, né? Faz lá uma lei específica para instituir uma autarquia, uma fundação pública, tá? Ou faz uma lei para autorizar a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, e aí ele, ente federativo, cria uma pessoa que integra a chamada administração pública indireta. Lembra da administração pública indireta, né? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades mistas. E aí o ente federativo transfere a executoriedade de uma atividade típica de Estado, que seria atividade exclusiva dele, para ser prestada em regime de direito público, em regime de prestação de serviço exclusiva de Estado, e ele transfere a executoriedade dessa atividade naquilo que Eli Lopes chamava de outorga, que José dos Santos chama de, Carvalho Filho chama de delegação legal, para que uma entidade da administração indireta exerça a atividade. É a descentralização da atividade administrativa dentro do próprio Estado, do próprio primeiro setor. O ente transfere a executoriedade de uma atividade sua para uma entidade da sua administração indireta. A segunda performance de descentralização é quando o ente desestatiza, privatiza e repassa a executoriedade da sua atividade não para uma pessoa que ele cria, mas para uma pessoa do mercado, um agente econômico que está no mercado, que já não é mais o Estado. O primeiro setor é o Estado, é o segundo setor. Então, veja que quando a gente tem a descentralização para pessoas do mercado, uma descentralização, pô, cara, na boa, segura isso aí um pouquinho. Sério, você me faz ler bacana, é legal, mas me atrapalha. Imagine que você estivesse apresentando a sua monografia na faculdade e uma pessoa botasse um cartaz na sua frente enquanto você está lendo, falando. Porra, isso é deselegante pra cacete, não faz mais isso não. Eu sei que a boa vontade é enorme, a intenção é ajudar, mas isso atrapalha. Olha, ele parou a aula, conseguiu parar a aula, entendeu? 200 pessoas, 300, 400 conectadas e para. Eu tenho que ver se alguém falando besteira, uma pornografia, ofendendo alguém. Então é muito chato quando alguém fica no meio de uma aula falando, escrevendo junto. Tipo, eu imagino que aquela pessoa que vai chegar numa palestra e vai ter total zero desconfiômetro e vai ficar falando junto com o palestrante no meio de um congresso. Vai levantar e vai começar a falar, mostrar um cartaz. Porra, vamos segurar a onda, né? Olha o horário que está, quase 1h da manhã, todo mundo cansado. Imagina como eu estou exausto aqui, peguei 2 voos, segura, certo? Para não atrapalhar, tá? Vamos no amor. Eu entendo que a intenção é positiva, mas suplico, não atrapalhem mais a aula, tá certo? Parou totalmente meu raciocínio. Eu tinha que parar para ler, né? Bom, voltando. Então, na descentralização para o segundo setor, o que a gente tem, moçada? Se cai na prova de domingo para ninguém errar. O ente federativo, ele repassa a executoriedade da sua atividade para um particular que está no segundo setor, que é o mercado, que é a atividade econômica, né? E ali no mercado, né? O agente econômico recebe do Estado a legitimação para explorar aquela atividade até então explorável pelo próprio Estado dentro de um regime privado, de um regime de atividade econômica. Então a gente descentraliza, tirando a execução do Estado para a execução da atividade para outra pessoa, um outro centro existencial diferente do Estado, e essa outra pessoa que não é o Estado vai executar a atividade. E se essa pessoa está no mercado, essa é a chamada descentralização para o segundo setor. Existem regras para que o Estado repasse isso. Em regra, é celebrado um contrato administrativo, um contrato entre o Estado que concede, que permite esse repasse, e aquela entidade de direito privado, aquele agente econômico do mercado que recebe essa permissão, essa concessão para explorar a atividade pública. Celebra-se um contrato administrativo, ora mais robusto, ora mais precário, que ora a gente chama de concessão ou de permissão. Escolhe-se quem é esse parceiro dentro de um processo seletivo, antenado na ideia da supremacia do interesse público, selecionar o melhor parceiro dentre todos que se revelam intencionados em serem parceiros, faz-se aquele pleito seletivo chamado de licitação.
Então, salvo casos de inexigibilidade ou dispensa, se faz um processo seletivo apelidado de procedimento licitatório para celebrar um contrato e assim, através da hora da concessão da permissão, repassar a alguém do mercado a executoriedade da atividade. E isso é a descentralização por via de contrato, por isso chamada descentralização convencional, ou descentralização por privatização, ou descentralização com desestatização, sai do Estado e vai para o mercado, ou descentralização econômica. Está clara a diferença de desconcentração e descentralização? Desconcentração. O ente federativo cria os seus órgãos. Está dentro da sua própria pessoa. Ele cria órgãos que não são pessoas. Desconcentração, eu atuo na própria administração direta, na própria administração centralizada. Descentralização, eu repasso a minha atividade para outra pessoa que comigo não se confunde. Pode ser para uma outra pessoa que integra a minha própria administração e a chamada administração indireta, ou pode ser para uma pessoa do mercado que não foi por mim criada e recebe a legitimação para a exploração da atividade. Direito constitucional. Direito constitucional. Bom, moçada, vamos falar um pouquinho aqui sobre poder executivo. Poder executivo, tema que está super em evidência, face à conjuntura que o país atravessa, e eu apostaria um cacife, que agora, domingo, na prova para delegado aqui do Pará, vem uma questão sobre poder executivo. E, na verdade, deve vir em todos os próximos concursos, deve vir no exame de ordem, deve vir em qualquer prova. Poder executivo. Pessoal do Esquadrão STF, vamos lá, Felipão, galera que estuda direito constitucional comigo. Aliás, aproveitando aí para falar de poder executivo, todos vocês que estão aqui na live, quem quiser estudar constitucional aprofundadamente, é a única matéria que você pode dizer que cai em todos os concursos, né? Praticamente todos, é constitucional. Lá no Instagram, não deixem de seguir o Eu Amo Constitucional, tá certo? A gente está caminhando para 50 mil seguidores. Olha que legal. Eu e Rafa, meu irmão, a gente está chegando a 50 mil alunos estudando direito constitucional com a gente. Olha que bacana. É gratuito, tá? Lá no Instagram. @Eu Amo Constitucional, tá certo? Depois, se vocês puderem, sigam lá. E quem quiser seguir meu perfil, @Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3. Meu Barreto com 2R e 2T. Vamos embora? Vamos todo mundo? Direito constitucional? Poder executivo. Bom, moçada, o poder executivo, ele tem como função principal, como função precípua, a função administrativa. Um beijo pra galera aí do coach exame de ordem. Vamos lá. Então, eu tenho ali como função principal a função administrativa, né? O poder executivo, naquela separação das funções, né, no sistema dos checks and balances, na interpenetração, ele tem uma função principal, que é a função executiva. E ele, poder executivo, além da função administrativa, que é a sua função principal, ele exerce anomalamente, de forma complementar, de forma, alguns chamam de acessória, a função judicante nos processos administrativos e a função normativa, quando é dita, por exemplo, fontes primárias, como as medidas provisórias e leis delegadas, e as fontes normativas secundárias, como decretos do chefe do executivo, portarias e instruções normativas dos assessores, auxiliares, na esfera federal, os ministros, na esfera estadual do DF municipal, os secretários, correto? Então, o poder executivo, que tem como função principal a função administrativa, ele exerce complementarmente, secundariamente, atipicamente, acessoriamente, a função judicante e a função normativa. A função judicante se exerce quando se julga, no âmbito do processo administrativo, algum case em que eu tenho um conflito de interesses entre a administração e o administrado. É quando eu tenho a função judicante exercida no âmbito dos processos administrativos. Nem sempre, ainda que em regra seja, nem sempre, quando o Poder Executivo exerce a função judicante no processo administrativo, ele está julgando um conflito da administração com o administrado. Às vezes, a gente tem o Poder Executivo julgando conflitos de particulares. É o que acontece, preste atenção que essa porra, quando cai em prova, mata geral. Ué, Poder Executivo em processo administrativo, julgando conflito de particulares, uma lide horizontal, eu sei que eu posso chamar de lide, né? Um conflito horizontal.
é o que acontece através da atividade regulatória, em que as agências reguladoras, que são autarquias especiais, de regime jurídico especial bem diferenciado, elas têm, né, na chamada trilogia da despolitização, deslegalização e desjudicialização, elas julgam conflitos que acontecem no setor econômico regulado. Então, às vezes, entre um agente econômico e um consumidor, entre crises de agentes econômicos entre si. Então, excepcionalmente, a gente até tem autarquias, agências reguladoras como a Anvisa, a ANAC, a Anatel, a NTT, a ANTAC, a ANS, a ANP, a ANEL, a Anatel, julgando conflitos que envolvem particulares. Mas não é o comum dentro de uma esfera global da administração pública. A gente costuma dizer que o poder executivo, que tem como função principal a função administrativa em sentido estrito, exerce anomalamente a função judicante, que é quando ele julga em processos administrativos e, em regra, são conflitos entre a administração e o administrado impugnando atos da administração, tá? E tem a função normativa que se exerce através do poder normativo. Ora, editando-se fontes normativas primárias, como medidas provisórias e leis delegadas, ora, fontes normativas secundárias, né? Como decretos regulamentares, como portarias, instruções, etc. Bom, o nosso edital para a prova de delegado destaca alguns pontos importantes. Por exemplo, ele destaca a diferença entre forma de governo e sistema de governo. No nosso país, a nossa forma de governo é a república, em contraposição à monarquia. Nós somos de um governo republicano. República é a nossa forma de governo, que você não pode confundir com federação, que é a nossa forma de Estado. Federação é a forma de Estado. Está atrelada à ideia da descentralização do poder político, né? O Brasil é um Estado federado. O Brasil não segue o modelo da maioria dos Estados modernos do mundo, que são Estados unitários, né? A maioria dos países na Europa tem Estados unitários. O Brasil já foi Estado unitário na época do Império, né? Quando a gente ficou independente de Portugal, o Brasil foi um Estado unitário, o Império Brasileiro, né? E foi virar República já em 1889, na boca de a gente promulgar a Constituição Republicana de 1891. Né? Mas o Brasil durante um tempo foi um império e foi um Estado unitário, monárquico inclusive, né? E a gente só foi virar federação e república depois. Então anote, FE de federação é forma de Estado. Esse Estado tem um governo. E a forma de governo, forma RM, república ou monarquia, a nossa é a república. Nós somos uma república e não uma monarquia. Quem nos governa não vem pelo sangue, pelo nome da família, sucedendo quem morreu, não é pela herança, né? Pelo gene. A gente tem a eletividade. Na República a gente consagra o princípio da elegibilidade, da rotatividade, do ciclo temporário de governabilidade, alguém que vem do povo, res pública, vem do povo, a coisa é do povo. Então a nossa forma de governo é a república. A nossa forma de Estado é a federação. Federação e não Estado unitário. Federação, eu descentralizo o poder político. O poder político é o poder de fazer leis e de administrar. Poder legislativo e executivo. Eu não tenho um único poder legislativo e executivo para o país inteiro. Eu descentralizo. E no Brasil, a Federação Brasileira tem uma característica peculiar. Ela tem 2 graus de descentralização. Eu tenho o governo federal, que eu descentralizo para os estaduais e descentralizo para os municipais. Eu tenho 3 níveis de autonomia federativa, oriundos desses 3 níveis de 2 graus de descentralização do poder político. Então eu tenho a federação de 2 graus de descentralização de 3 níveis de autonomia. Federação, que significa um Estado com descentralização do poder político, diferentes pessoas, diferentes centros existenciais fazem as leis e administram. Eu tenho vários governadores, prefeitos, um presidente, eu tenho vários parlamentos. Isso é federação. Descentralização do poder político, descentralização da geração de leis e de atos de administração. Diferentes pessoas administrando com distribuições de competências e diferentes pessoas legislando, construindo o direito objetivo com distribuições de competências legislativas. A nossa forma de Estado é a federação e esse Estado é guiado por um governo, que a forma de governo é a república. O sistema é o presidencialismo e não o parlamentarismo. Nós temos uma república presidencialista. República é a forma de governo, presidencialismo é o sistema. E o nosso presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. Isso também está no edital. Qual é a diferença de ele ser chefe de governo e chefe de Estado? Quando o nosso presidente da República atualmente, o presidente Michel Temer, recentemente a presidenta Dilma Rousseff,